Salve, salve! Bem-vindas e bem-vindos ao nosso 15º episódio do Igor Finger Podcast. Esse podcast que, como você sabe, eu convido empresárias e empresários para sentar aqui comigo e eu poder entender que estratégias essa pessoa fez para lidar com os pensamentos, com as emoções, com os hábitos, com o ambiente, enquanto ainda não era essa empresária de sucesso, até se tornar e chegar a vencer na vida. Hoje, eu estou com uma convidada que para mim é uma honra que eu já acompanhava ela anos antes nas redes sociais e eu tive o privilégio de conhecê-la, ou pelo menos estar mais próxima dela neste ano. E para mim é uma honra muito grande tê-la aqui, porque ela pode ser um modelo, um exemplo, sim, para a sua vida, para a sua história, para a sua capacitação e para a sua empresa. Quem é esta pessoa? Vem comigo. Ela é uma fisioterapeuta formada, por óbvio, mestre e doutora. Além disso, ela criou, desenvolveu a metodologia raciocínio clínico avançado no tratamento da dor. Por causa desse raciocínio clínico avançado, ou melhor, baseado nesse raciocínio clínico avançado, ela focou a sua atuação na formação, tanto de pós-graduação como formação pós, né, vamos dizer assim, quem é da área da academia sabe, não é? Que existe a pós-graduação mais formal do MEC, que chama-se especialização, e tem uma formação que não necessariamente está vinculada ao MEC, mas também não deixa de ser uma formação. E ela fez essa formação que atualmente já impactou, já formou mais de 7.000 fisioterapeutas que estão aí com um raciocínio clínico muito mais acurado para o tratamento de dor e com muito mais eficiência. Além disso, ela é casada com a Raíssa Mariana e eu tenho a maior honra de receber aqui a Valquíria Fernandes. Fernandes, bem-vinda, Valquíria, que bom te ter por aqui. Ei, Igor, obrigado pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui falando com você, de ser convidada para estar aqui no seu podcast. E você é uma pessoa que a gente se conheceu há não tanto tempo, mas que rolou um match da gente realmente admirar um trabalho do outro. E parabéns por tudo que você vem fazendo. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Eu tive a oportunidade de falar com você, ainda em janeiro, na nossa primeira vez, que antes de eu começar todo esse projeto direcionado a empreendedores e empresários que querem vencer na vida, eu trabalhava com a formação de psicoterapeutas. E o seu modelo, a sua ideia de organização, ainda que eu não conhecesse o curso em si, mas me inspirou a ser um educador direcionado a psicoterapeutas na ocasião. E eu tenho realmente o maior privilégio de ter você por aqui e aprender com você. Muito obrigado mesmo, viu? Agora eu quero. Eu me sinto Nem honrada, obrigado. Feliz de ter Imagina. colaborado, mesmo que de forma indireta, sem saber, né? Exato. Deixa eu só direto perguntar, porque nem todos, eventualmente, que estão nos vendo aqui, sabem a sua atuação, quem você é, o que você está fazendo hoje. Então, eu queria começar perguntando sobre o aqui e agora, e não necessariamente sobre o teu histórico. Aqui e agora. Qual é a essência daquilo que você faz? Cara, eu acho que quando a gente fala de essência, é algo um pouco difícil, né? Da gente viajar um pouco e buscar. Falar, meu, por que que eu faço o que eu faço, do jeito que eu faço? Eu acho que é um pouquinho doido. E é muito interessante porque quando a gente faz terapia com o psicólogo, a gente entende um pouco melhor o nosso passado e talvez por que que a gente tem alguns comportamentos hoje. E hoje eu sinto que o que eu faço é lógico porque eu amo a minha profissão, então eu amo ser fisioterapeuta, mas existe esse propósito maior de ajudar o próximo, de ajudar o outro. Então, assim, na área da saúde a gente tem muito essa questão de ajudar o paciente que chega com algum problema para a gente, mas hoje, além do paciente, eu me vejo muito sensibilizado em ajudar o outro colega, em ajudar o outro fisioterapeuta, porque eu sei o quanto eu sofri, eu sei o quanto foi difícil para mim, né, passar essas pedras, esses degraus, esses steps aí. E Uhum. hoje eu sei que é possível encurtar isso e ajudar de uma forma com que eles possam ser realizados muito mais rápido. Lógico que existem coisas que a gente não tem como tirar da vida do próximo, existem algumas dificuldades que todo mundo vai passar, mas existem algumas coisas que eu acho que ninguém precisa passar, não, e eu sofri com algumas coisas que eu acho que não é necessário. Então, assim, hoje eu me vejo nisso, sabe? Eu vejo na minha essência, meu, sabe aquela coisa que às vezes chega um dia que você fala, pô, tô cansado, né? Tem um dia que você fala, meu, tô cansado, será que eu preciso Quero. disso tudo? Porque a gente Uhum. começa a crescer e a gente olha e fala, meu, será que eu preciso disso tudo? Será que eu não preciso, não posso descansar um pouco? E aí você olha para tudo que você está conquistando, para a comunidade, quantas pessoas ainda precisam de ajuda. Aí você dá aquela energizada assim, você fala, meu, esse é meu propósito, é para isso que eu tô aqui.
Você diz, então, direcionado a ajudar que os fisioterapeutas não precisem passar por aquilo que eventualmente você passou até ser a Valquíria de hoje, é isso? Exato. Lógico que algumas coisas sim, mas eu acho que tem muitas coisas que não. E quando eu falo disso, a gente entra em muitas crenças voltadas para a graduação, para a área da saúde, em que a gente sai achando que é uma coisa e não necessariamente é. Entendi. Que demais, que privilégio as pessoas que passam por você e aprendem com você, até para poder acelerar esse processo de ser um fisioterapeuta renomado. Agora, nem todas as pessoas que também nos ouvem são especificamente fisioterapeutas, mas eu acredito que, enfim, você escolheu o caminho da fisioterapia, graduou-se, fez mestrado, doutorado, você chegou a um percurso agora como formadora, como professora, auxiliando outros fisioterapeutas a serem fisioterapeutas melhores, mas também pensando, não só no fisioterapeuta, mas em todas as pessoas que eventualmente possam nos ouvir, o que especificamente você faz no seu dia a dia hoje? Qual é a sua principal área de atuação? Eu acho que hoje, no dia a dia, a principal área de comunicação, a principal área seria a comunicação, no sentido de se comunicar com essa pessoa que está ali do outro lado, que precisa de ajuda, mas que talvez nem saiba ainda que precisa de ajuda, e, e se comunicar de uma forma em que tem um conteúdo, mas também tem um motivacional por trás. Porque o Uhum, conteúdo é aquela parada de que, tipo, eu tenho consciência que eu preciso estudar mais. Todo mundo tem. Pô, sai da faculdade, você sabe que você precisa de algo a mais. Mas as pessoas cansam no meio do caminho. Porque é difícil a batalha do dia a dia de um profissional autônomo, dele estar ali, dele se entender. Ele não sai com ferramentas para saber fazer captação de paciente, saber se vender para a população, saber mostrar aquilo que ele é bom. E muitas vezes ele nem é bom porque ele não tem a segurança. Então uhum. ele sai realmente muito inseguro, com muita dificuldade. E eu vejo que hoje existe esse conteúdo, essa comunicação de tornar ele mais expert nisso, de gerar resultados mais rápido, mas também mostrar para ele que é normal, sabe? Tipo, se sentir cansado às vezes, falar, poxa, tá difícil, porque a pessoa acha que é só com ela. Não, será que só eu que não consigo zerar a dor de todos os meus pacientes? Será que é só eu que não consigo atrair um monte de pacientes para o meu consultório? E aí a pessoa começa a entender, poxa, é normal, só que existe um caminho para eu conseguir fazer isso e chegar lá, né? Porque às vezes a gente mostra exemplos de pessoas que chegaram lá. Pô, Uhum. essa aqui chegou lá, mas quantos não chegaram lá? Né? Então, acho que a gente entra nesse contexto do exemplo é uma coisa, e a pessoa que está lá embaixo se sentindo muito mal, ela tem que entender que existe esse caminho, mas cada um tem o seu tempo também. Entendi. E pegando você na sua história, se você pudesse fazer esse recorte temporal ou análise da sua própria história, você nota que você venceu na vida, Valquíria? Igor, é muito engraçado quando eu comecei a fazer meu podcast, eu acho que talvez faz uns 2 anos esse primeiro episódio que eu gravei, e eu gravei a minha história no primeiro episódio, e o título ele era exatamente isso, sabe? Como eu venci na fisioterapia, porque essa era a sensação de falar, pô, vinguei, sabe? Tipo, você passa a vida inteira falando, meu, será que eu vou vingar nisso? E a sensação era essa, de parar e olhar, poxa, eu vinguei. E por que que veio esse sentimento de eu venci na fisioterapia, né? No caso da minha profissão? Porque era algo que eu nunca nem imaginei conquistar. Então, Mesmo? diante de tudo que eu passava e todos os meus sonhos, eles eram muito pequenos para tudo que eu conquistei hoje. Então, eu nunca imaginei ter perto do que eu tenho hoje em termos de impacto mesmo na fisioterapia, de propósito, de ajudar a galera, de crescer como empresa, educacional, de crescer financeiramente. Então, era muito longe isso. Então, quando eu olhava, né, quando eu comecei a gravar o podcast, eu olhei e falei, cara, eu venci. E aí a gente fez exatamente isso, pensando, poxa, eu venci e eu acredito que muitos vão querer saber qual foi essa história. E lógico, quando a gente conta a história, nem sempre a gente vai lembrar de tudo ou fica muito grande para a gente falar tudo. Mas é muito interessante isso, né? O olhar de cada um para falar assim, poxa, o que que é vingar na profissão? O que que é vingar na vida, né? Para cada um talvez tenha essa conotação diferente. Mas para mim, vencer na minha profissão, que era algo que eu gostava e não acreditava que pudesse crescer tanto. Então eu tenho essa percepção. Para mim, isso é verdade. Para você vencer na vida,
refere-se massivamente ou primordialmente no aspecto profissional, ou você também considera na sua história vencer na vida outras áreas da sua vida que não apenas a profissional? Olha, eu sou uma pessoa um pouco mais racional para isso, né? Então eu olho mais para o aspecto profissional, no Uhum, sentido de considerar o vencer na vida, mas quando a gente olha para o vencer na vida e aí a gente olha para dentro, né, para o aspecto pessoal, eu me considero melhor ainda, entendeu? Tipo, de olhar para a saúde, de olhar para a família, de olhar para relacionamento. Então, assim, eu sou uma pessoa que me importo muito com tudo isso, mas eu não conseguiria falar eu venci na vida se o profissional também não tivesse ali. Eu acho que é o profissional que me entendi. dá base para falar eu venci, Uhum, mas também não adianta só vencer profissionalmente se a parte pessoal estivesse totalmente perdida ali. Então, ela foi andando junto, trabalhando junto e ter esse respaldo junto. entendi. Poxa, você então, pegando o aspecto profissional, eu, eu, eu sei que você, por exemplo, participa de alguns masterminds que o critério de entrada tem a ver com faturamento no ano da empresa ou das empresas que você tem. E o faturamento que você tem é um faturamento elevado para alguns, pequeno para outros, mas para a ampla maioria das pessoas é um faturamento elevado. Ou seja, tem ali um marco numérico que você venceu na vida. Você está me trazendo que você nunca considerou, na época da sua graduação, talvez ou antes, que você chegaria a esse número de faturamento, vamos dizer assim, é isso? Não, nunca considerei, Igor. Eu acho que é isso que eu falo, né? A mentalidade do profissional da saúde, ela ela é muito fechada e ela é cheia de Uhum, crenças limitantes. Então, assim como o profissional da saúde acha que vender é feio, né? Tipo, eu não posso vender um tratamento de fisioterapia, eu tenho que oferecer o tratamento de fisio. Qual a diferença? Estou uhum, oferecendo o tratamento e estou recebendo por isso. Isso é uma venda. Mas a palavra venda parece que é um pouco feio quando a gente fala, então as pessoas não gostam muito, né? E e querendo ou não, quando você pensa em ter um consultório, por exemplo, atender, você coloca um teto ali. Então, se você falar para mim quando eu me formei, sei lá, quanto que eu pensava em ganhar, se eu ganhasse 10 mil por mês, eu já estaria feliz. Pô, 10 mil reais é uhum, quase que um salário de um professor doutor numa universidade federal. Eu fui sim. concursada numa universidade federal. Então, assim, muitos vão ganhar 10 mil reais por resto da vida, talvez se aposentem com 14 mil lá na frente. Então, isso Uhum, era considerado para mim uma coisa que eu falei, nossa, eu estou feliz da vida, porque eu olhava para um concurso de prefeitura que pagava mil e pouco, 2 mil, 3 mil reais, e aquele monte de gente fazendo concurso para concurso. entrar, pô, se você ganha 5, 10, você fala, já estou acima de muita gente. Então, eu olhava dessa forma, sabe? 10 mil por mês, se você multiplicar por 12, é 120 mil no ano. Que é a folha Uhum, que eu tinha lá na universidade na época. Pô, no final do ano, pô, ganhei 100 mil aqui no final do ano. Então, assim, já era considerado um faturamento muito de um profissional de sucesso. Para mim, já era um profissional de sucesso se eu faturasse isso. E de você fato se pode ser via. para muitos. De fato pode ser, porque depende do que você sonha, do que é importante para você. Mas o que eu quero dizer é que a minha mentalidade era muito limitada em relação a tudo que eu imaginava que um fisioterapeuta, no caso, pensando na minha profissão, pudesse chegar. Então, por mais que eu Olha que pensasse numa clínica, eu não imaginava um faturamento tão relevante. como deu o clique? Porque quando você falou que a mentalidade estava limitada, em algum momento você viu e não dá para desver, vamos dizer assim, né? Quando foi isso que você viu que talvez você pudesse alcançar um sucesso ou uma realização profissional maior do que você já estava tendo naquela ocasião? Igor, eu acho que não teve marcos tão específicos, eu acho que as coisas realmente foram acontecendo. Então, assim, eu me formei em 2004. Eu posso dizer para você que até 2014 foram 10 anos de formada completamente difíceis. Foram 10 anos de formada em que eu não tinha uma condição financeira boa, em que eu não sabia trabalhar marketing, vendas, gestão dentro da parte da físio, né? São coisas que geralmente a gente não aprende na faculdade e não tem a consciência de buscar fora, né? Você busca coisas clínicas, técnicas, mas você não busca esse outro lado, então você acha que, sei lá, vai acontecer. Então, Uhum. assim, foram 10 anos muito difíceis. E eu tive um ano, eu falo que 2013 ele foi o pior ano da minha vida. Então, foi muito próximo desse marco. Porque 2013 eu já tinha duas especializações, eu já tinha um mestrado,
E eu tinha decidido, e eu gostava, sempre gostei da parte didática, de dar aula, ser professora, mas eu gostava da parte clínica. Então eu sempre tive Uhum. esse duelo, sabe? Tipo, eu enxergava um professor, pô, o cara é professor da universidade, mas ele é só professor. Ah, esse fisioterapeuta tem na clínica lá, atende não sei quantos pacientes, mas ele é só fisioterapeuta, e só entre aspas, né? Porque para mim eu precisava ser os dois, porque eu gostava das duas coisas. E eu me sentia dividida no sentido de eu ponho foco aonde? Sabe aquela história? Eu sei que se eu colocar foco, eu posso crescer, mas eu gosto dos dois e eu me senti um pouco dolorida, assim, de ter que decidir entre um e outro. E aí, em 2013, eu entrei numa universidade particular para dar aula e eu tinha 30 horas lá. E assim, Uhum. 30 horas numa universidade particular é muita coisa. E você sabe que o se paga numa faculdade particular é baixíssimo. Muito Então, para pouco. preparar uma hora de aula, quantas horas eu tinha que estudar para ter aquela aula pronta? E é 30 horas de sala de aula. 30 horas 30 de sala de aula horas. particular, 30 horas de sala de aula. Então, assim, foi muito. Então, assim, foi um ano para mim que eu trabalhei horrores, eu gastei muita energia que eu nem tinha. Eu já era atleta de karatê, eu já era faixa preta de karatê, eu não conseguia treinar porque eu só estudava e trabalhava, estudava e trabalhava. E eu comecei a ficar doente. Então, eu comecei a ter que ir em médico o tempo todo, comecei a ter que ver por eu não estava me sentindo bem. E aí, mesmo não treinando muito karatê, eu fui para uma competição, porque eu ainda tinha um nível legal, que eu fazia parte da seleção brasileira, e eu fui para um campeonato na época que Mas ainda porque era você regional. lutou karatê, não é? Karatê, Isso cara. faz parte da sua história, é sério. Exatamente. Seleção brasileira de karatê, eu ouvi bem? Exatamente, seleção brasileira. Então, nesse ano de 2013, eu já tinha participado. Desde 2009 eu participei de Pan-Americano, 2011 eu participei de Pan-Americano, 2012 eu participei de Mundial, e 2013 eu não conseguia treinar, porque eu só estava trabalhando. Então, eu já tinha um índice legal, mas eu não estava conseguindo treinar. E eu fui para um campeonato regional. E nesse campeonato regional, no karatê, tem uma hora que, tipo assim, se eu der um chute e a pessoa segurar minha perna e me derrubar no chão, aí, pum, eu perco a luta. Acabou. E eu estava na final. E eu dei um chute, a menina segurou na hora, eu agarrei nela. Só que eu girei o meu joelho do chão e a base. Na hora que eu girei o meu joelho do chão, eu rompi o meu ligamento cruzado anterior. Então, além de tudo que eu já estava vivendo, que estava um ano horrível, eu ainda tive uma lesão séria no meu joelho, que é romper o ligamento cruzado anterior, que a gente sabe que é de 6 a 9 meses para retornar. Então, assim, na época, isso para mim foi tipo, sabe quando você acha que você já tá no pior dos mundos e você olha e fala, cara, eu nem sabia que podia piorar. Sabe aquele livro Picos e Vales? Eu estava exatamente no vale, tipo, cada vez afundando mais. Uma areia movediça e parece que você vai mexendo e cada hora você se afunda mais. Então, assim, eu lembro de pegar o laudo da ressonância. Eu estava no shopping em Curitiba, eu abri esse laudo. Igor, eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu acho que eu começo até a chorar se eu começar a lembrar, porque foi muito forte para mim. E nesse momento, sabe, tipo assim, esse é um dos meus dias do chega. Sabe, quando você Uhum. tem um momento que você olha para a sua vida e você fala: Meu, eu sou competente, eu já fiz 2 pós, eu tenho mestrado, que vida que eu tô vivendo? Tipo assim, eu não confio em mim, olha isso que eu tô vivendo. E eu olhava assim, sabe, quando você olha para sua vida, você fala: Meu, o que que eu tô vivendo aqui? Eu posso muito mais que isso. E tanto chorar, eu lembro que na época eu abri meu computador, peguei no Google e digitei concurso para professor de anatomia. Eu era muito boa em anatomia. E foi nessa época que apareceu lá um concurso na Universidade Federal do Mato Grosso. Então, assim, no meio do choro, com o joelhão uma bola, procurei concurso, me inscrevi na hora, falei, sim, vai mudar, chega. E por que o E aí, concurso? Por que a ideia na hora? Tu estava num sofrimento, tu estava no vale. Por que a ideia do concurso naquele momento? exatamente, porque fazia 10 anos que eu estava formada. E eu passava de um lado para o outro e eu não conseguia me estabilizar. E eu sentia que eu não tinha mais condições, tipo assim, eu não tinha conhecimento para abrir uma empresa, para ser uma empreendedora, eu não tinha esse conhecimento, então eu não sabia fazer captação de paciente, não sabia fazer as paradas, e eu, como professora, também não me sentia feliz ali da forma como estava indo, então assim, sabe, eu me sentia realmente numa areia movediça. Cara, tudo que eu faço parece que eu me afundo mais, e eu já tenho 10 anos de formado, então assim, frustração total da carreira. E aí eu tinha. É muito doido, né? Porque eu estava nesse momento que eu não tinha nem tempo de pensar e eu ainda me inscrevi no concurso, que eu tinha que estudar. E o tempo que eu Com dor estudei, no joelho, várias imagino, né? horas. Porque romper ligamento não é assim, do tipo, ah, não tem dor, né? Meu Deus, eu Nossa, dói imagino que deve ser uma demais. dor horrível. Dói demais. E aí eu fiz a cirurgia e eu tive lá o afastamento lá de 15 dias. E foram esses 15 dias que eu estudei. Então, assim, era
na cama, deitada com o joelhão na bola, doendo pra caramba, fazendo um resuminho de anatomia para poder prestar esse concurso. E aí, 2 meses depois, eu prestei esse concurso, passei nesse concurso, e é muito doido, porque passar nesse concurso, para mim, representou isso, sabe? Tipo assim, cara, você pode mais. Tipo assim, o que você estava vivendo não é nada do que você já pode viver. Então, assim, sabe aquela questão de eu preciso confiar mais em mim? Eu tinha conhecimento, eu tinha muita coisa ali, mas não conseguia colocar para frente. Tipo, tava travada, enfim, não acreditava em mim. E aí, quando eu assumi esse concurso, que daí é essa transição de 2014, então esse é um marco importante para mim, depois de 10 anos de formada, era um curso de medicina na Federal do Mato Grosso, em que eu podia escolher qual a carga horária. Então, você quer ser 20 horas, 40, dedicação exclusiva. Depois de aprovado, você Aí poderia escolher tipo. É isso eu de poderia contrato que escolher. teria. E aí, nessa época, eu escolhi ser 40 horas. Eu falei, eu não quero ser dedicação exclusiva, porque eu não quero ser da universidade, eu quero ter o meu consultório, eu quero abrir, quero poder fazer propaganda, eu quero poder fazer marketing. Então, assim, é como se tivesse virado uma chave, porque ali, realmente, se eu escolhesse DE, eu tinha 40% a mais de salário, entendeu? Eu ia ganhar mais, eu tava de boa, mas eu falei, não, agora é minha hora. Então, eu escolhi essa carga de 40 horas podendo ser livre, porque 40 horas numa universidade federal não é 40 horas em sala de aula, era 16, fora horas administrativas e outras coisas. E ali eu abri meu primeiro consultório. Você Cara, conversou com alguém? Foi assim, você consigo mesmo? Porque foi. É decisivo. Se você coloca dedicação exclusiva, você não pode depois voltar a ser 40, eu imagino, né? Não é uma coisa assim do tipo, agora eu quero 40. Era o momento de decidir algo importante. eu não conversei com ninguém, Igor. Eu não conversei com ninguém. Eu só sabia que eu precisava fazer algo, mas eu não sabia como, e aí eu sou uma pessoa muito assim, ética, íntegra, cara, o que que é o certo? Porque eu sei que tem uma galera que, eu dei dedicação exclusiva, mas eu não falo para ninguém que eu tenho um consultório, não sei o quê. Uhum. Falei, não, qual é o jeito que eu posso chegar aqui na universidade com um folderzinho e falar assim, olha, isso aqui é meu consultório. Então, assim, não preciso esconder de ninguém. Eu me lembrei que você falou pouco tempo atrás que você queria ligar as duas. Você queria ser professora e também queria ter Exato, clínica. Se fosse dedicação exclusiva, você não conseguiria isso. Entendi, faz sentido. exato, exato. Puxa, que decisão importante. E foi um marco na sua vida. Já viu? Igor, É, marco total, entrei ali, falei, cara, beleza, agora eu tenho isso garantido todo mês, na época acho que eram uns 4.500 para não ser dedicação exclusiva, eu tenho isso aqui todo mês, agora vamos correr atrás do consultório. Fui alugar numa cidade onde ninguém me conhecia, fui fazer meu nome, comecei a fazer a captação do jeito que eu achava que dava, e só sei que no segundo mês aquele consultório estava lotado já. Então, assim, foi surreal. eu tenho uma curiosidade e aproveitar um pouco dessa sua história também, desse momento da sua história. Nós estamos falando de esse momento, 2013 e 14, foi o pior momento da sua vida ou teve outros momentos piores que eventualmente você não quer falar aqui, tá tudo bem, mas que queria saber, tipo, não, Igor, esse foi o pior momento. Eu considero 2013 o pior ano da minha vida. Tá bom. Dito isso, o que você fez para lidar com a sua mente nesse momento em que ela tá dizendo que, cara, você não vai conseguir? Eu cheguei a notar que você não confiava em você mesma, você via que não tinha o conhecimento necessário para marketing, você não tinha estabilidade, tudo era uma nhaca, ou seja, eu imagino que via vários pensamentos muito ruins, negativos sobre você mesmo. Como é que você conseguiu sair dessa? Você tem ideia de que estratégia você utilizou para sair dessa? Ou foi a questão mesmo, tipo, tava chorando, viu o concurso e fez o concurso? Como é que foi? Eu acho que é uma coisa de você, sabe quando você vai tentando, você vai deixando. Então, assim, você vai indo, entendeu? Tipo, as coisas vão acontecendo, você vai indo. Quando você acha que tá mais ou menos, tá tudo bem, eu ganho isso aqui, eu ganho isso ali. Então, sabe quando você se compara com a pessoa errada? Que você fala, beleza, tô ganhando aqui R$ 3.000, mas fulano que se formou comigo não ganha nem 1.500. Eu acho que quando você se compara com a pessoa errada, você fica acomodado. Então Uhum. você começa a olhar e fala, não, não tá tão ruim assim, entendeu? Tipo, às vezes é ruim para mim, mas quando você olha para o lado, você fala, não, não tá tão ruim assim. E aí você começa a se sentir mal, às vezes, de falar assim, não, pô, quero mais. Quero mais por quê? Você tem que agradecer o que você tem, né? Não sei o quê.
Então, assim, eu acho que tinha um pouco disso, de não, mas tá bom, tá bom, tá bom. Só que aí 2013 é o ano que eu senti que eu fui afundando, porque, tipo, a saúde começou a complicar. E Uhum. o esporte era algo que talvez fosse a minha válvula de escape ali, e eu não estava conseguindo treinar. Então, assim, começou meio que tudo a desmoronar de uma vez. E aí a minha sensação de que, poxa, eu sei que eu sei, mas eu não consigo passar isso para frente, então não adianta nada. Do jeito que tá, realmente não adianta nada. E passar no concurso, cara, representou muito para mim, de verdade, porque era um concurso em que de 60 pessoas que se inscreveram no concurso, 40 eram médicos. Então, sabe quando você passa num concurso em que você fala, meu, eu tenho um conhecimento que tem muita gente que não tem esse conhecimento. Por que que eu vou ficar com medo desse conhecimento? Então, criou um Você empoderamento em mim. teve essa clareza em 2014 ou agora, em 2024, nós estamos falando Não, que tu tem essa lá em clareza? 2014. Você passou e você viu, cara, eu tenho conhecimento, foi assim. Lá em 2014, porque quando eu passei na primeira prova, que foi a prova teórica, de 60 pessoas passaram acho que 8 na prova teórica, eu falei, opa, peraí. E aí eu falei, não, agora eu tenho que passar na didática. Tá. E aí eu fui para a prova didática, que eu tinha recém feito a cirurgia, eu estava de muleta ainda na prova didática, eu dei uma aula de muleta ali. E eu falei, meu, essa aqui tem que ser a melhor aula da minha vida. Então, assim, Você foi um fez. foco gigantesco realmente para fazer o meu melhor. Eu, assim, como psicólogo, sei que isso não vem assim do nada. Tipo assim, baixo o santo e dele, "Oh, agora então eu tenho confiança em mim e eu vejo que eu tenho muito conhecimento mais do que 40 médicos. Não vem do nada. Então, e você já era atleta antes, com títulos, com convocações. Então, e, tipo, você nota, agora falando de 2012, 11, 10, tá? Tô falando um pouquinho mais para trás. Você nota que lá também você tinha essa sensação do tipo, cara, eu consigo, eu sei, talvez, falando do karatê, né? Eu sei movimentos que outras pessoas não sabem, ou eu sei treinar de uma forma que me traz maiores benefícios. Ou talvez na sua formação mesmo como fisioterapeuta. A dúvida que eu tenho é, lá em 2010, 2011, 2012, você já se notava como algo tipo, poxa, eu sei algo bom, eu sei fazer algo. O que eu percebi antes, Igor, é que as pessoas são preguiçosas. Então, o que que eu percebia? Por exemplo, eu fiz a pós-graduação lá atrás e aí eu me candidatei para ser monitora. Por quê? Porque eu queria rever o conteúdo, queria estar ali estudando de novo. E quando eu comecei a rever o conteúdo com os professores, e aí eu comecei a monitorar duas turmas de uma vez. Então, assim, é como se eu estivesse revisando a pós inteira e ainda ajudando. E aí eu comecei a entender que a pessoa que ajuda o aluno, ele aprende muito mais. Então, eu comecei a fixar muito mais aquilo que eu tinha dificuldade, às vezes, de estudar uma vez e aplicar. E como eu comecei a ajudar o professor e eu comecei a gostar daquilo, porque os alunos vão valorizando, né? Poxa, você me explicou aqui, você me ajudou. E aí vão vindo essas palavras. Pô, então legal, eu tenho um jeito de explicar diferente, eu tenho um jeito mais fácil de falar. E aí essas coisas meio que vão fazendo com que você vá acreditando que aquilo que você está estudando, de fato, ajuda a outra pessoa. Então, além de ajudar nos meus atendimentos os pacientes que eu tinha, que começa a ficar mais fácil e eu vou gerando mais resultado, eu tinha os próprios colegas elogiando. Tanto é que quando teve um problema lá na pós, que alguns professores saíram, eu era a monitora que fui convocada para virar professor em 2 dias. Tipo, hoje é quinta-feira, chama o diretor da escola e fala assim, Val, eu não tenho professor por fim de semana, você pode dar aula para mim esse fim de semana? Era um estágio, não precisava preparar a aula, né? Mas tinha que me colocar numa posição de professor. Falei, cara, essa turma aí eu super conheço, claro que eu posso. Então já conhecia os alunos, já sabia que eu podia ajudar eles, já tinha essa confiança de falar, não, eu consigo ajudar essa galera aí, que era Nessa atendimento época, de pacientes. você estava no Uhum. mestrado ou ainda, ou era graduando ainda nessa época? Eu já estava no mestrado, eu já Ok, estava no ok. mestrado. Fazia parte do estado. Então tinha já essa certa confiança. Você estava vendo que, tipo, tá ok, eu sei fazer algumas coisas. Você consegue identificar como foi que você se perdeu em 2013 para chegar no fundo do poço emocional? Eu acho que, primeiro, mudar para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, então acho que isolada socialmente, sabe? Não tinha nada para fugir ali, eu precisava estar numa cidade nova, conhecer pessoas novas.
E como eu nem tinha tempo para isso, então eu o tempo todo realmente estudando e trabalhando, eu não estava treinando, que era uma porta, uma válvula de escape, eu não saía para lugar nenhum, então estava realmente imersa naquele ambiente, sendo sugada por aquilo ali de que nunca dava tempo de fazer direito as coisas, e eu sou um pouco exigente com isso, então eu quero preparar uma aula, eu não quero fazer de qualquer jeito. Então, quando você Uhum. faz uma aula e ela não sai do jeito que você gostaria, você já dá aula e nem está feliz do que você deu ainda, fala assim, não, poderia ser melhor, ó, não coloquei tal coisa, ó, não fiz isso. Então, Uhum. é uma cobrança meio que interna também. Então, além de não ter as outras questões ali para cuidar da saúde, né? Eu não estava feliz com a performance que eu estava tendo. Então, é como se eu estivesse frustrada realmente em tudo. Entendi. E interessante você ter notado isso de o isolamento não intencional, porque eu imagino que não foi intencional. Ah, vou me isolar. Você se mudou de cidade, não conhecia ninguém, focou no trabalho, era 30 horas de aula de trabalho, era muito tempo. Não dava tempo de treinar, já estava em outra cidade. Foi meio que entrando num ritmo enlouquecedor de aulas de uma instituição particular que eu também já trabalhei, então eu sei que realmente é enlouquecedor. Mas chegou um ponto em que você notou que esse isolamento estava começando a prejudicar até a tua performance, porque você não estava conseguindo, mesmo dedicando praticamente tempo integral ao trabalho, você não estava conseguindo ser ou ter a performance que você queria. É isso mesmo, você não tá, não que você não tinha tempo, mas penso, você não está se relacionando com outras pessoas, você não está saindo para jantar, você não está falando com ninguém, então vou só trabalhar, só, entre aspas, né? Vou trabalhar. Ou seja, você estava integralmente ao trabalho e você não está satisfeito com a sua performance. É isso. Exatamente. É isso mesmo. E você reconhece, pelo menos você nota que, bom, quando não estava satisfeito com a sua performance, o que você fazia? Tentava mais? Estudar mais, fazer mais, melhor? Ou você se deu conta, não, eu preciso desopilar, preciso me relacionar com alguém, eu preciso voltar àquilo que eventualmente estava fazendo, dando certo há 2, 3 anos atrás? Que estratégia você usou naquela época? Cara, eu acho que eu não consegui usar estratégias porque eu sinto que eu fui cada vez me afundando mais. Então, Entendi. assim, eu não estava feliz, mas eu não conseguia ver uma forma de sair dali, porque eu dependia daquilo financeiramente também. E eu não conseguia ver uma saída. Tipo, o que que eu vou fazer? Eu não tô dando conta, mas eu tenho que dar. Tipo assim, ah, é domingo à noite, eu não tô dando conta, mas amanhã, 8 horas da manhã, eu tô dando aula. Então, assim, se vira, faz o que tem que ser, faz o que tem que ser feito, que amanhã você tá dando aula. Você chegava a sentir tristeza, raiva, medo, nojo nessas horas, ou você não conseguia nem sentir porque era muito trabalho, era tipo assim, não dá tempo nem de sentir, Igor. Era assim, chegava em casa, dormia, acordava, dormia para dar aula. Como é que foi esse momento na sua vida? Não, eu sentia. Você Uhum. sente, né? Tipo, tem momentos que você fica mais triste, você sente até mais isolado, de não ter amigos ali, enfim, né? De não ter pessoas ali que você já conhece. Raiva também por não ter o controle do meu tempo. Falei, poxa, Uhum. o tempo voa e eu não consigo fazer nada. Então você cria meio que uma raiva disso. Falei assim, poxa, eu queria tanto. Sabe aquela história? Eu lembro muito da propaganda do Unibanco, que era 24 horas em casa e 6 na agência. Eu sempre brincava. Falei, meu, eu preciso de 30 horas no meu dia. Porque 24 horas não dá tempo de dormir. Então, assim, são momentos em que vai ficando cada vez mais prejudicado, né? Tipo, você dorme a hora que dá. Puxa. Daí veio o concurso, você passou no concurso, mudou de cidade de novo, pelo que eu entendi, é isso? Nós estamos... Onde Sim. foi a cidade do concurso? Então, Mato Grosso. Eu me mudei para Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis, Mato Grosso. E ali começou a ter mais tempo, pelo que eu entendi, eram 16 horas de sala de aula, mas você conseguia eventualmente fomentar sua clínica. Em 2 meses você já tinha já enchido a sua agenda, né? Enfim, não tinha mais horários. E como que você seguiu até ser a Valkyria que é hoje? Porque, bom, tô aqui, tô estabilizada, mas agora você não tá mais no concurso público, entende? Teve uma pivotada, teve alguma mudança aí no caminho que também deve ter sido um outro clique. Não foi por de novo estar afundado na questão emocional, essa mudança de concurso para empresária, ou também teve de novo um outro ciclo em que você notou que estava distante da pessoa que você gostaria de ser e que você precisou fazer uma mudança? Olha, o concurso.
ele lá no passado até já foi um sonho meu, sabe? Quando eu me formei, você se forma, quero ter um concurso, algo estável, ele já foi lá no passado. Nessa época, ele não era o principal sonho, mas chegou a ser algo desejado em termos de ter uma estabilidade financeira maior para garantir as contas, vamos dizer, porque nesse ano 2013 foi muito dolorido. Uhum, Mas nunca foi algo que eu sonhei em termos de falar assim, quero viver com esse concurso pro resto da vida. Por quê? Porque quando a gente trabalha numa universidade federal, você não é dono da sua agenda. Você chega uhum, lá, existe uma programação do semestre do ano que diz assim, Valquíria, nas segundas e sextas de manhã, das 8 às 10, você vai dar aula. Não sou eu que escolho, são eles que escolhem. entendi. O dia tal, do dia tal, você vai fazer tal coisa. Então, assim, isso me incomoda, sabe? De não ser dono da própria agenda. Então, Uhum, assim, enquanto você precisa daquilo, estava tudo bem. Enquanto fazia sentido estar lá, enquanto eu amava aquilo lá, estava tudo bem, né? Enquanto cabia na minha vida ainda, eu estava feliz, porque ainda estava dando match, não era algo que me incomodava tanto, mas chegou um momento que começou a me incomodar mais. Então, no começo, foi muito bom. uhum. Primeiro, porque eu dei aula para medicina, que era algo muito diferente, que eu nunca tinha tido na minha vida, uma sensação diferente, sabe? De você dar uma aula de anatomia no nível bem elevado, assim, tipo, a galera sai ali, tipo, com gás mesmo. Outra coisa legal, era uma metodologia ativa, então eu aprendi muita coisa sobre ensino mesmo, de trabalhar de forma totalmente diferente do ensino tradicional, que é o mais passivão, o professor dá aula, o aluno só ouve. Cara, os alunos estudavam, traziam, apresentavam. Então, foi uma pegada diferente, foi uma experiência muito legal ali que eu vivi naqueles anos que eu trabalhei ali. E eles Eu respeitavam o fato de consegui, você ser fisioterapeuta? total, o primeiro e Total. segundo ano, existem muitos professores que a gente chama de área básica lá, né, que é fisioterapeuta, farmacêutico, biólogo, não sei o que lá. Então, Uhum. assim, existem muitos professores realmente dessas outras áreas da saúde que ministram essas aulas do primeiro e segundo ano, então é super tranquilo isso. Depois, em que eles começam a ter aulas mais específicas da parte da medicina, mas era muito legal porque às vezes eu precisava dar uma aula para o quarto ano, por exemplo, sistema nervoso autônomo. Gente, hoje é dia de revisão do sistema nervoso autônomo. Aí eu começava a fazer a aula, aí sabe quando você vê que ninguém lembra nada? Eu falei, pô, tudo normal, todos os cursos são normais. Vocês vão estudar só quando vocês forem para o internato lá, porque aí vocês vão pegar o paciente e vocês vão entender melhor. Mas é legal, porque tem esse gap também, você vê que a galera Entendi. tem um momento que ela dá o start, que ela estuda mais, enquanto isso ela tá passinho por passinho, né, separadinho as disciplinas. Entendi. Então você estava vendo que os seus horários estavam sendo definidos muito mais pela instituição de ensino do que por você, e isso começou a te incomodar. Querendo ou não, é a instituição que definia, e aí o meu consultório ele entrava no horário que eu tinha ali, porque, tipo, se a gente for ver, 2 dias e meios eu estava dentro da universidade, 2 dias e meios eu estava no consultório, né? Eu dividia a agenda dessa forma. Uhum. Entendi. E chegou um determinado momento que você, de novo, assim como foi em 2014, mudou. Que momento foi esse que você decidiu, ok, vou sair da instituição de ensino, vou focar na minha empresa, vou ser professora? Quando é que foi isso, Val? Pois é, eu acho que é tudo uma construção, sabe, Igor? Porque, assim, estando ali na universidade, me veio a oportunidade de fazer doutorado. E eu falei, poxa, eu tô aqui, doutorado, parece uma boa. Então, assim, eu poderia estudar recebendo o salário da professora ali ainda, né? E aí eu tinha vontade de fazer em São Paulo, eu não queria fazer lá no Mato Grosso, só que eu não queria abandonar meu consultório, eu não queria vir morar em São Paulo e deixar meu consultório, então eu meio que vim e voltei toda semana. Então, eu atendia paciente segunda, terça e quarta de manhã, quarta à tarde eu pegava o voo, ia para São Paulo, assistia aula quinta e sexta e voltava no sábado para Mato Grosso. Então, eu fiz isso durante quase um ano para fazer o doutorado, sabe? Foi uma decisão para não abandonar o consultório na época, que Uhum. financeiramente era importante. E aí, como eu estava afastada, então eu fiquei afastada 3 anos e meio para fazer o doutorado. Então tinha essa questão das viagens no começo, depois tinha a questão de fazer a coleta de dados, e aí eu tinha um sonho de ir para o exterior fazer uma parte. Então eu falei, poxa, eu quero ir para o exterior, deixa eu tentar uma bolsa da CAPES. E consegui. Então em 2017 eu passei 6 meses lá na Espanha para concluir a parte do doutorado. Então, assim, esse momento foi muito importante, porque para ir para o exterior, que era algo que eu sempre tive vontade, doutorado sanduíche e tal,
eu tive que abrir mão do consultório. E eu falei, cara, eu abri em 2014, 2017, eram 3 anos. Falei, 3 anos de consultório aqui, eu já tenho os meus pacientes, eu tenho a minha renda, né? Tipo, isso, ele tá cheio o tempo todo. Eu falei, se eu fechar durante 6 meses, será que vale a pena realmente ir para lá e passar 6 meses na Espanha? Então, acho que nessa hora esse medo ele foi importante. De eu olhar e falar assim, o que que eu quero mais? Eu quero uma experiência, de eu falar, pô, morei fora, vou viver essa experiência, ou sigo aqui do jeito que tá, tal. E eu decidi ir. Então, eu decidi fechar as portas, eu decidi fechar meu consultório e passar 6 meses na Espanha. Então, foi um momento importante de tanto de experiência lá do exterior, de curtir bastante todo esse momento, mas quando eu voltei, Igor, essa foi eu acho que a parte que talvez mais me empoderou. Porque quando eu voltei, eu peguei meu celular e saí mandando mensagem para todos os pacientes. Falei, galera, voltei, endereço novo, consultório novo, pá. Um mês depois, o consultório estava cheio de novo. Então, Entendi. assim, sabe quando você fala, meu, eu posso tudo, sabe? Vem a sensação de, falei, meu, fechei, fui, voltei, pá, galera Penso de voltou. novo. Interessante. Foi algo que você sentiu em 2014, quando você passou no concurso, e sentiu quando você retornou também da, Exato, da, do doutorado de sanduíche, 2017. Então, 2017. encheu de E novo ali. encheu de novo ali muito rápido, pelo que você me trouxe. Agora, eu fiquei curioso também de um aspecto, Val. Você falou que sentiu medo, receio de ir, porque era uma mudança e tanto. Você construiu já a sua carreira como clínica, estava lá estabilizada, como professora. Será que eu vou mesmo? Ou seja, faz sentido sentir aquele medo. Como que você conseguiu não ceder ao medo? O que você acha que você treinou para que o medo venha, mas não necessariamente você responda a ele não fazendo aquilo que é importante? Eu, eu tenho uma visão bem interessante quando a gente fala de medo, porque ao mesmo tempo que a gente tem medo de progredir ou de fazer alguma coisa, a gente tem medo de ficar estagnado, né? Então, assim, eu olho muito para isso e sempre tem os dois lados. Poxa, eu tenho medo de investir em tal coisa. Cara, mas eu tenho medo de ficar no mesmo lugar que eu tô hoje daqui a 10 anos. Então, assim, isso mexe muito comigo, sabe? Eu consigo olhar muito para isso e falar assim, poxa, eu tenho medo de ir passar 6 meses lá, mas eu tenho medo de me arrepender a vida inteira de falar assim, cara, eu tive a oportunidade e eu não fui. Então, o medo, acho que ele vem para os dois lados. E aí a gente tem que ver o que que pesa mais. Poxa, o medo de perder essa oportunidade me pesou mais nesse momento. De olhar e falar assim, cara, eu não vou por causa de um consultório. Será que eu não posso refazer depois? Será que eu não posso recomeçar depois? Porque ter essa oportunidade de ir para o exterior depois vai ser mais difícil. Esse é o momento. Então, esse olhar para as duas possibilidades que eu tinha e enxergar dessa forma, que o medo de perder essa oportunidade era muito maior do que o medo de fechar meu consultório, foi o que me fez realmente ir. Adorei. Eu tô anotando aqui porque é bem interessante mesmo isso. Tu usa a tua razão, você trouxe que você é racional, tipo, você pensa bastante, então você usa isso a seu favor. Tá, se eu perder essa oportunidade, a perda tende a ser maior do que a perda de ir, enfim, você compara o que realmente você vai perder para decidir a partir daí se vai dar o passo ou não, mesmo que você sinta medo. Caramba, Exatamente. isso é uma constante em você? Você nota que seguidamente você está fazendo essa avaliação do tipo, se eu der esse passo, eu vou perder mais ou menos, que é uma análise de risco, nada mais é do que estar sempre analisando o risco de dar esse passo na carreira, na vida pessoal e assim por diante. Você nota isso como uma estratégia clara para você de análise de risco, ou só acontecendo nesses momentos mais macros da sua vida, eh, chaves que nós trouxemos dois exemplos aqui, embora talvez possas ter outros também? Eu noto que hoje ela é uma análise mais importante nesse contexto, né? Porque várias decisões que a gente toma envolvem muito risco e a gente tem que olhar, poxa, o que que tem mais vantagem, o que que tem mais desvantagem, aonde que eu tenho medo de dar errado e aonde que eu tenho medo de perder a oportunidade de ter feito a coisa certa. Então, é difícil, mas assim, eu gosto de olhar para isso, sabe? Tipo, poxa, oportunidade. Eu gosto muito de um livro, Igor, que chama A Boa Sorte. Você já leu? Não li, vou A anotar. A Boa boa Sorte. sorte. Pequeno, é um livro verdinho, em que ele fala muito disso.
porque às vezes a gente fica muito a gente não, né? Mas de forma geral, no contexto da sorte. Vai que passa uma oportunidade tal e era minha sorte, não sei o quê. E esse livro ele fala muito isso sobre construir a sua sorte. Cara, a oportunidade ela vai aparecer, mas você tem que estar preparado. Então, sim, você tem que construir todos os dias para que aquilo aconteça. Então, hoje eu olho muito para esse lado, falei, poxa, essa oportunidade eu construí ela para chegar aqui hoje, pô, tá ali na minha frente. Será que eu vou deixar ela passar? Então, eu olho muito essa questão do quanto é o que eu quero, do quanto esse medo de não fazer pode me impedir, porque ela pode ser algo realmente muito importante, muito valioso, e que, enfim, que pode fazer parte da estratégia, né? Então, por exemplo, quando eu voltei e abri o consultório de novo, poxa, um ano eu não tinha mais horário, sabe? Tipo, e aí, como eu estava afastado, eu estava atendendo o tempo todo. Então, eu já estava atendendo o tempo todo, eu estava sem horário, eu falei, eu preciso crescer. E aí, o meu preciso crescer preciso de uma clínica. Então, se eu não dou conta de atender, eu preciso de profissionais comigo. E aí foi quando a gente deu o passo. Um ano depois, eu abri uma clínica grande no Mato Grosso com 6 fisioterapeutas, em que a gente nunca atendeu o plano de saúde e a gente encheu a agenda de todo mundo. Então, sabe, esse negócio de falar, meu, será que eu preciso ficar me limitando de achar que eu não posso por causa de medo? Será que medo realmente? E se você perder a oportunidade daquilo? E se essa sorte você vem construindo já há tanto tempo, meu, você só precisa dar o próximo passo para as coisas acontecerem. Então, assim, é difícil? É. Eu sabia fazer gestão de clínica? Não, mas fui atrás. Pô, tem que aprender? Deixa eu aprender. Deixa eu aprender com quem vai me ensinar essa gestão aqui, deixa eu aprender a fazer marketing para aumentar isso aqui, deixa eu aprender não sei o que lá, e vamos aprendendo. Quando você erra, você é gentil com você mesma ou você se cobra mais? Não é Não, gentil. eu me cobro bastante, bastante mesmo, mas eu acredito que hoje eu consigo olhar com mais carinho para entender. Porque assim, se eu tomo uma decisão, vamos pensar, uma decisão na empresa, vou fazer alguma mudança importante, eu analisei os riscos antes. Então eu sei que eu tomei aquela decisão sabendo que aquilo poderia acontecer. E lógico, eu vou ficar triste se der ruim, com certeza, mas eu sabia que eu estava sujeita àquilo acontecer. E eu acho que na vida pessoal é mais difícil, né? Porque é mais difícil da gente aceitar que algo não vai dar certo. Agora, na vida profissional, poxa, é assim que acontece. Você vai para um lado, você vai para o outro. Um pode dar muito certo, o outro pode dar mais ou menos, o outro pode não dar certo, e aí você tem que reorganizar de novo. Perfeito. Boa. Aí você, pegando o histórico, já tô entendendo que depois você abriu a clínica, mas chegou um momento que você falou, tá, eu não preciso mais do concurso. Agora eu posso focar em empresária mesmo. Foi assim, tipo, quando que você, como foi ou quando que você definiu fazer o RCA, o raciocínio clínico avançado? Porque isso Então, precisou sair da faculdade, imagino, né? 2018 foi um ano super difícil. Então, a gente tá falando, né, tipo, 5 anos depois. Que, difícil em que sentido? Difícil em termos de trabalho. De novo, trabalhava pra caramba, mas não na situação que eu tava lá, agora numa situação muito diferente. Então, era um ano em que, assim, cada minutinho do meu dia era contado. Então, eu acordava 4:30 da manhã, eu treinava 5 horas, das 5 às 6, eu tomava banho, eu começava a atender 7 horas da manhã e ia até 8 horas da noite. E aí foi a época que eu comecei a fazer live, então começava a ter alguns compromissos a mais, e fora as aulas que eu preparava para a universidade. Então, tinha 3 dias na minha clínica e outro, né, 2,5 na minha clínica e 2,5 lá na universidade. E final de semana, eu dava aula em pós-graduação. Eu rodava o Brasil inteiro, Igor, dando aula em pós-graduação. Então, eu cheguei a trabalhar 6 finais de semana seguidos. Então, assim, foi um ano em que eu estava sendo muito bem reconhecida profissionalmente, eu estava ganhando bem, mas eu não tinha tempo para nada. Então, eu não tinha tempo para mim, eu ainda cuidava da minha saúde, eu tinha lá os meus dias de treino, mas eu não tinha tempo necessariamente para mim, para relaxar, eu não tinha tempo para ter um relacionamento legal. Então, assim, foi um ano que eu comecei realmente a entender que não dava para estender desse jeito durante muito tempo. Eu falei, cara, eu estou muito bem, mas não dá para manter isso aqui. E eu preciso criar algo para otimizar meu tempo. Foi aí que surgiu o RCA. Então, foi nessa transição aí, 2019 foi um ano que eu diminuí as minhas aulas de pós-graduação e eu Uhum. comecei a falar assim, não, gente, eu estou criando alguma coisa diferente. Então, eu passei um ano praticamente estudando sobre marketing digital.
Falei, deixa eu dar uma estudada, deixa eu entender como que funciona. Comprei alguns cursos EAD, a gente chamava de curso EAD na época, comprei alguns cursos EAD, fiz os cursos, achei horrível. Falei, nossa, que curso ruim. Uhum. Cursos pequenos, baratinhos. Falei, não, não é isso. Então, assim, eu entendi realmente. Eu entendi, não. Eu busquei realmente falar, poxa, o que que eu preciso construir? O que que eu preciso fazer? O que que faz sentido? E eu queria algo que transformasse a vida de quem estudasse lá do outro lado. Falei, não, não Uhum. pode ser uma parada de R$ 197. Isso aí não muda a vida de ninguém. Então, eu realmente falei, não, preciso de algo que muda. E aí, como eu tinha aberto a clínica, eu tinha contratado físios recém-formados, que Uhum. você sabe que a gente não consegue passar a nossa experiência para alguém de uma hora para outra. Falei, poxa, eu tenho aqui, ó, na época eu tinha, sei lá, 15 anos de experiência. Por que eu pego um recém-formado e falo, meu, pega a minha experiência e usa aqui para atender o paciente? Então eu precisei metodizar isso para dizer como que eu vou treinar esse recém-formado. Olha, Uhum. vamos treinar assim, ó. E eu comecei a fazer treinamentos para os meus fisioterapeutas. Gente, essa semana vai ter isso, essa semana vai ter isso. E aquilo começou a ficar claro, sabe? Como que eu atendia o meu paciente, qual conhecimento eu usava, qual curso era mais importante em cada momento, e eu comecei a organizar esse raciocínio. Por isso que surgiu o raciocínio clínico avançado, porque eu usei na prática para treinar os meus fisioterapeutas, e aí eu consegui organizar um método de uma forma que eu falasse, poxa, isso é legal. Isso eu consigo fazer um fisioterapeuta em 4 meses, ele mudar completamente a visão com que ele atende o paciente dele. Aí sim surgiu. Então, em janeiro de 2020, surgiu a primeira turma do RCA 360, que é esse curso de Janeiro de formação 2020. clínico avançado. Que demais. Que demais. E tá nele até hoje, claro, ampliando, desenvolvendo, criando as outras frentes, mas ele continua sendo a coluna vertebral, vamos dizer assim, né? Tipo, ele continua sendo a Então, base. olha que interessante, a gente lançou ele em janeiro de 2020, que tava esse monte de coisas acontecendo, mas a gente, tipo, eu parei as férias inteiras para dar para acelerar isso daí, esse processo. E aí ele já foi muito bem logo na primeira turma. A gente já teve, eu acho que 65 alunos logo na primeira turma. Depois na segunda já foi para 85 alunos, na terceira já foi para 210. Então assim, a gente foi crescendo. A pandemia veio e a parte digital ela cresceu muito em Uhum. 2020, né? Todas as pessoas olharam muito para o digital, a gente já estava com tudo estruturado, o curso pronto. Então, foi interessante em termos de crescimento de empresas que estavam focadas no digital. Foi um ano Uhum. muito difícil para a clínica, nossa clínica foi difícil ali manter as contas, porque a conta estava alta e a gente tinha uma baixa de pacientes muito grande, então para conseguir pagar os fisioterapeutas ali foi bem difícil, né, para pagar no sentido de ter o movimento para que eles também pudessem continuar recebendo, só que na parte digital ele cresceu muito. Então, eu passei foi praticamente um ano, Igor, para chegar em janeiro de 2021 e eu pedi exoneração. Eu falei, cara, janeiro de 2021 eu falei, pô, não vai dar Agora mais, deu. porque eu preciso ser dona da minha agenda, porque não tem como eu ser uma empresária tendo uma clínica, tendo uma empresa de educação digital e ter alguém falando que horas que eu tenho que ir lá, tal. Então foi nesse momento que eu falei, poxa, eu preciso sair daqui. Só que eu tinha algo difícil para sair dali, porque uma coisa é você falar, beleza, eu vou pedir exoneração de um cargo público, estou abdicando da minha aposentadoria, tipo assim, estou brincando, mas para minha mãe era muito Uhum. forte isso, minha mãe é muito estabilidade, ela, é sua aposentadoria. Então, para ela era algo, né, tipo, garantido para a vida. Só que ali, como eu me afastei para fazer o doutorado, cara, eu recebi 3 anos e meio de salário. E ali, na hora que eu vou sair, se eu voltei e fiquei um ano e meio só ali, eu estou devendo para eles. Eu não estou Sim. aguentando ficar ali o tempo que eu preciso para pagar eles. Então, eu precisava devolver. Então, para pedir exoneração, eu tive que pagar 130 mil numa GRU à vista. Fala assim: olha, eu quero sair, estou aqui, tchau. Tá brincando, Val, sério. Exatamente. Então, assim, eu tinha muita certeza já do que eu queria, então eu fui durante esse tempo, eu sabia que eu teria que pagar, eu só não sabia quanto ainda, a gente não tinha feito os cálculos certinho, mas quando eu decidi, eu falei, não, estou disposta a pagar isso, preciso, é meu momento, e aí chegou lá o boletinho lá, o GRI deles, é à vista, não tem nem conversa, falou assim, paga e pode ir embora. E aí foi isso. Então, assim, se você me perguntar, eu tive medo de fazer isso? Pô, claro, você olha e você fala, meu, além de eu sair de um emprego que é considerado fixo, né, vamos dizer, para o resto da vida, ainda estou pagando 130 mil.
mas é a visão que eu falo para você. É você olhar para o outro lado e falar assim, meu, eu tenho medo de passar 10 anos aqui e daqui 10 anos falar assim, por que que você não saiu disso? E eu imagino que o que favoreceu foi justamente esse ano a mais, vamos dizer assim, que você começou o RCA em 2020, nós estamos falando de 2021, em que você viu, opa, tá dando indicativos de dar certo. Teve 60 na primeira turma, 80 e tantos na segunda, 200 e tantos nas outras, ou seja, tá crescendo. Então eu posso dar esse passo, né? Imagino que se você tivesse que decidir em janeiro de 2020 com 65 alunos, talvez pudesse ser um pouco mais difícil a sua decisão, não? Sim, com certeza. Você, Pelo fato você de ter que pagar os o cento e tantos mil, né? A minha Uhum. cabeça era, será que eu aguento mais 2 anos aqui? E aguento não no sentido de dar aula, porque isso eu gostava muito, mas no sentido de ter alguém falando, olha, nesse horário você precisa estar aqui, olha, amanhã tem uma reunião de tal coisa, tipo, sabe, umas coisas que vêm em cima da hora. Entendi. Ival, você nota que hoje a sua mente lhe atrapalha com pensamentos e emoções para fazer aquilo que você quer no seu dia a dia? É coisa como se fosse um freio de mão, que ela, sabe quando o carro tá andando meio que com o freio de mão puxado? Você nota que a sua mente lhe atrapalha? Em que sentido você fala de... Vou ampliar um pouco mais. Uma curiosidade que eu tenho você nota que eventualmente tem pensamentos, talvez não tanto quanto aquele de 2013 que nós estamos falando, que eram bem fortes negativamente falando para quanto a você, que fez você sofrer bastante, você até trouxe, talvez até poderia se emocionar aqui, ou seja, ali tem uma história bem marcante da sua vida. A minha dúvida é, você nota no seu dia a dia ainda hoje que eventualmente vem pensamentos ou emoções intensas que acabam por vezes a te prejudicar na tomada de decisão que faz você viver a vida que você quer viver? Ou você acredita que não, que você consegue lidar com a sua mente de forma a viver hoje a vida que você gostaria de viver? O que eu sinto hoje, Igor, é uma responsabilidade cada vez maior. Então, eu sinto que lá, quando eu era professor, eu tinha uma responsabilidade dentro da universidade. Quando eu estou falando de uma clínica, eu tenho uma responsabilidade diante dos pacientes. E hoje é uma responsabilidade que eu sinto cada vez maior de tudo que a gente vem conquistando e de tudo que a gente vem fazendo. Então, entra muito naquela questão de olhar e falar assim: poxa, será que eu tenho obrigação de crescer mais? Sabe? Tipo, você olha, você fala: meu, quantos alunos a gente já tem? Quanto impacto a gente gera? Será que eu preciso crescer mais? Será que eu tenho que ter essa ambição tão forte de crescer? Até que ponto eu tenho que ter isso, né? Tipo, só que quando a gente olha para o outro lado, que eu falo assim, não, vou dar uma pisada no freio, vou dar uma acalmada. E aí eu olho para essa responsabilidade. E eu sinto que hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Não é só uma questão mais de meta empresarial, que eu falo assim, olha, eu tenho que crescer a minha empresa, né? Porque quando eu falo de uma meta de faturamento, eu estou falando de vidas que Uhum. são impactadas porque pessoas que são transformadas. Então, quando eu olho para isso, eu falo, meu, tem muitas pessoas que precisam. E é muito doido, porque quando a gente está mais cansado, porque existem dias que sugam mais energia, assim, de digital, tem dia que suga muito. Uhum. E quando a gente está mais cansado, a gente recebe uma mensagem, um depoimento de alguém assim, tipo, meu, você mudou minha vida. Olha o que eu fiz, porque agora a minha família acredita em mim. Isso é muito forte. Porque o meu pai não acreditava que eu pudesse ganhar dinheiro com a fisioterapia, porque o meu paciente não acreditava que eu pudesse ajudar ele. Então, assim, eu vejo que as pessoas não acreditam nela, assim como eu não acreditava em mim lá atrás. E como eu passei por isso e vejo o quanto é importante, né, além das habilidades clínicas, técnicas, a gente ter esse empoderamento da gente acreditar que é possível, eu sinto muito essa responsabilidade hoje, sabe? De ser a pessoa que está ali, tipo, inspirando, mais até do que o conteúdo, que é importante, mas inspirando, colocando a mão no ombro e falando, meu, vamos junto, vai dar certo, mas faz a tua parte, mas vai dar certo. Então, assim, é difícil a gente, né? Tipo, é difícil abandonar. Fala assim, não, peraí, não quero mais isso, agora eu vou viver num anonimato e vou só ter uma clínica e... Não, eu acho que existe um propósito maior para isso, né? Se essa boa sorte foi construída, se eu fui construindo, se isso foi acontecendo, se as pessoas foram curtindo, né? As pessoas foram comprando a ideia, as pessoas foram se transformando. E, pô, eu de verdade eu fiquei muito triste de você não estar lá no congresso. O congresso que a gente fez esse ano em abril, com 1.000 fisioterapeutas.
era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu vi por vídeos. E eu quase que choro de falar nisso, porque é muita gente. É muita gente sendo transformada, é muita mensagem de carinho, de agradecimento, que, meu, a gente nunca imaginou na vida receber isso, entendeu? Então, quando eu falo de, vingou na fisioterapia, venceu na profissão, sim. Mas eu nunca imaginei impactar a vida de tantas pessoas, receber o carinho de tanta gente, transformar de verdade a vida. Sabe, tipo, que você ter alguém que realmente é grato pela sua vida. Cara, isso é muito forte. E aí ter tanta gente ao mesmo tempo. Então, assim, é muito louco pra gente que nunca imaginou isso, só que aumenta a responsabilidade, entendeu? Então, tipo, ao mesmo tempo que a gente é muito feliz por isso, você fala, meu, tem muita gente que precisa ser transformada. O que te emociona? Que vi que você se emocionou aqui. O que te emociona? Tem a ver com lembranças que te trouxe de ver aqueles 1.000 foram fisioterapeutas ali e tantos outros que eventualmente posso se beneficiar? Ou o que te emociona é outra coisa que está aqui dentro que eventualmente só veio como uma lembrança, como uma memória? O que te emocionou agora? Eu acho que o que mais emociona é a questão de poder inspirar essa galera, sabe? De falar assim, meu, a gente conseguiu reunir esse pessoal aqui, conseguiu entregar um conteúdo maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Porque assim, a gente tem toda uma vivência daquilo que a gente já teve em termos do que as pessoas acreditam que é um congresso, por exemplo. Só que a gente tem o nosso jeito de entregar. Uhum. Então, é uma parada diferente, como que eu posso dizer, um acolhimento diferente desse pessoal, de olhar para eles e falar assim, meu, pode confiar que eu vou te guiar no melhor caminho que eu acredito que vai ser para você. Segue estudando, segue fazendo o teu, mas segue acreditando que é possível. Então, acho que tem muito essa questão de realmente transformar muito a mentalidade dessa galera para eles conseguirem se manterem nesse processo. E provavelmente essa responsabilidade é que vai manter você crescendo, não é? Você está cada vez mais notando como você é responsável por muitas pessoas vencerem na vida com fisioterapia, que é a profissão que você também escolheu, que eventualmente você também passou por barra pesada, por coisas difíceis, que você estava recebendo mensagens, nossa, que legal. Me arrepiei vendo realmente, imaginando mensagens como essa e vendo a sua emoção aqui, porque realmente toca. E você é responsável, sim, e assumir essa responsabilidade me lembra muito daquele livro, não sei se você já leu O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Eu sugiro muito que você leia, que tem um pouco disso. Responsabilidade não é uma coisa. Por que que é infinito? Porque responsabilidade não acaba em você, né? Quando você ensina as pessoas a assumir as suas responsabilidades e o quanto isso pode impactar a vida das outras, ela, essa causa, vamos dizer assim, entra num jogo infinito, que eventualmente você vai partir, eu vou partir, outras pessoas vão estar aqui na Terra, mas assumindo ainda essa responsabilidade pelo desenvolvimento da fisioterapia, por exemplo, você já entra num jogo infinito. E a sua parcela hoje é muito importante como essa liderança no Brasil e que está no mundo, eventualmente, se um dia isso assumir como responsabilidade também. Puxa vida. Eu espero um dia mesmo poder estar novamente, ser convidado de novo no Congresso, se tudo der certo ano que vem. Daí a gente vai bater a agenda, enfim, eu me convidando, que coisa horrível, né? Enfim, se você eventualmente quiser um dia me convidar, eu vou ter o maior Claro, prazer de estar lá, com certeza, viu? não, de verdade, vai ser um prazer mesmo. Eu falei que triste, porque uma pela sua experiência, que ia ser muito legal você ver, tipo, é um calor muito gostoso desse Uhum. pessoal, sabe? Tipo assim, eles estarem ali de coração aberto, meu, me ensina o que você tem de melhor. Então, assim, é uma galera realmente que está muito receptiva. Todos os palestrantes estiveram ali, muito, muito gostoso mesmo. E a experiência, ela realmente foi incrível. Que demais. Fala, Sabe o que estamos eu chegando na nossa. lembro, Igor, só para Claro. finalizar com a história aqui. No congresso do ano passado, que isso foi muito marcante também, muitas mães dos físios, né, ou os fisioterapeutas homens, mulheres, acabam me seguindo também. E às vezes eles acabam conversando. E às vezes o pessoal acha que a gente, sei lá, não tem tempo de responder o Instagram. Eu que respondo todos os meus directs ali, é super de boa. E aí, na época que ela comprou o ingresso da filha, ela mandou: minha filha vai. Eu, poxa, que legal, tal. Só que, lógico, eu não vou lembrar exatamente quem foi que foi mandando as mensagens. E aí,
No dia do primeiro dia do congresso do ano passado, eu entrei e a filha mandou para a mãe assim, tipo, mãe, eu chorei quando ela entrou. E aí a mãe me mandou o print falando, olha, minha filha tá amando, tal. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, olha que doido isso. A pessoa tá aqui num congresso, ela não tinha condições de vir, a mãe pegou todo o dinheiro, colocou para ela vir, e ela tá tipo emocionada de estar num ambiente desse. E aí, no segundo dia, era aniversário da mãe dela. E aí eu fiquei sabendo, né? Como a gente descobriu, eu falei, cara, eu vou chamar essa aluna no palco. E eu chamei ela no palco, falei assim, olha, vamos ligar para sua mãe, e vamos cantar parabéns. Aí ela ligou para a mãe dela. Cara, a mãe dela era uma pessoa humilde. A mãe dela estava limpando a casa, toda bagunçada lá. E aí, tipo assim, a gente pegou o celular, jogou a galera inteira cantando parabéns para ela. Então, sabe, acontecem algumas coisas assim. Você fala, meu, você nunca vai ver em outro lugar, assim, sabe? Umas coisas doidas assim. Mas é um carinho muito grande dos alunos, dos pais, das mães que acompanham realmente. É muito gostoso de ver. Que demais. E que experiência bacana. Isso enriquece cada vez mais as suas escolhas, eu imagino, né? Dá um Muito. sustento maior ainda. Puxa. Indo para a reta final da nossa conversa, eu sempre costumo apresentar um pequeno resumo das principais estratégias que eu fui vendo no decorrer da nossa entrevista aqui, que você utiliza ou utilizou para poder lidar com a sua mente, lidar com os pensamentos e emoções até ser a Valkyria que é hoje. Eu vou ler esse resumo para ver se está ok para você, se você nota, tipo, não, é isso mesmo, ou se tem alguma estratégia que eventualmente não foi dita, ou que poderia ser dita melhor. A Vai primeira lá. coisa que eu vi foi que você utilizou de parar de se comparar com as pessoas erradas. E até usou como parâmetro, assim, que a sua comparação era com, financeiramente falando, com colegas que ganhavam menos que você e aquilo meio que estava te acomodando. Eu já estou aqui num patamar melhor do que eles, mas não deixar de ser mediano. Aliás, deixa eu te perguntar até, como é que você notou que você estava se comparando com as pessoas erradas? Porque tinha fisioterapeutas que ganhavam mais do que você, ou foi uma coisa do tipo assim, não, a gente pode, como profissão, como mercado, ganhar mais. Eu vou na frente e vou mostrar depois para vocês como é que é. Como é que foi isso? Como é que você se deu conta que tinha que parar de se comparar com pessoas erradas? Eu acho que não foi nada assim, diretamente pensando, poxa, eu parei de comprar. Não, eu acho que eu me comparava com as pessoas que eu achava que estavam no meu nível. Eu sabia que tinha gente que ganhava mais, mas olhando para quem ganhava mais, era uma questão muito tecnicamente. Poxa, aquele professor ganha mais, ou aquela pessoa que já estudou tal coisa ganha mais. Então, eu conseguia ter uma visão só olhando para a parte clínica de quanto mais a pessoa estudasse, ela iria ganhar mais. Mas eu não tinha essa visão empreendedora de falar assim, poxa, tal pessoa ganha mais, mas porque ela fez isso aqui. Não, eu olhava para quem estava do meu lado e, diante do que Uhum, cada um sabia ali, vamos dizer, a gente está no mesmo nível de conhecimento, vamos dizer, ou de tempo de formado, sabe? Uma parada meio assim. entendi, entendi. Hum, Obrigado, viu, pela resposta. Isso foi um parênteses, assim, Mas, porque eu achei interessante parar de comparar com as pessoas erradas, só essa curiosidade. Mas essa é a primeira estratégia. A outra foi dedicação, principalmente nos piores momentos, um dos piores momentos da sua vida, ao concurso para ter mais estabilidade no trabalho. Você focou nisso para ter uma mudança, uma pivotada naquele momento na sua vida. Terceira estratégia que você utilizou foi de ensinar para aprender. Você se deu conta, em determinado momento, que quando o monitor, enfim, estava ali, está dizendo para ensinar alguém, você precisa aprender, e isso fazia você aprender cada vez mais, tanto método de ensino, quanto a ser uma fisioterapeuta melhor. Terceira estratégia, ensinar para pô, aprender. A quarta que eu notei aqui, só um pontinho aham, nessa. Eu acho que eu sou uma pessoa muito observadora. Então, por exemplo, assim, eu vi que um aluno, sei lá, está prestando atenção na aula e o professor explicou de um jeito e a pessoa não entendeu, eu rapidamente eu vou explicar de um jeito diferente. Então, sou muito observadora nesse contexto de falar assim, essa pessoa não entendeu com essa analogia, eu preciso dar outra para ela entender. Então, eu pesco muito bem essa questão, tipo, fulano entendeu, fulano não entendeu, estou sendo didática, fez sentido para você. Então, essa questão de realmente criar formas diferentes de estar ali ajudando a pessoa. Acho que essa foi uma característica que eu trouxe durante muito tempo nessa parte de docência, é a didática, de realmente ser o mais didático possível para fazer a pessoa realmente entender. uhum, entendi. Boa, muito importante. E vai complementar um pouco daquilo que as outras estratégias que eu tinha visto aqui também que você utilizou, como
Medo de perder a oportunidade. Ou seja, você tinha medo de perder a oportunidade, como é que você lidou com esse medo? Fazendo essa, que foi o complemento que eu coloquei aqui, fazendo essa verificação com fatos. Da mesma forma que você olha para o aluno, tipo, ele aprendeu ou não aprendeu, eu vou fazer de uma forma diferente, você se baseou em fatos para decidir se você ia dar ou não um passo. Ou seja, tentava reduzir o máximo possível o risco na sua atitude. Você não ia assim, tipo, vou aqui tentar, ver se está certo. Não, pera um pouquinho, eu consigo, porque eu já consegui antes, ou pelo menos tem um parâmetro que eu já tenho conseguido antes. As evidências estão mostrando que eu posso dar esse passo, e você deu esse passo. Ou seja, essa quarta estratégia que junta, que eu notei aqui, a quarta com a quinta que eu notei aqui você notava o medo de perder a oportunidade, mas você avaliava se aquilo era uma oportunidade ou não a ser realmente assumida baseado nos fatos, aquilo que você conseguia observar, para decidir seguir ou não. Faz sentido? Faz Sim. sentido. E a última que eu tinha colocado aqui, que era assumir a responsabilidade, agora mesmo que você trouxe, assumir a responsabilidade de ser a profissional que é e impactar nas pessoas como você impacta. Assumir a responsabilidade por inspirar outras fisioterapeutas a serem os melhores profissionais que podem ser. Isso nos piores e melhores momentos me pareceu que te ajuda a permanecer firme na sua causa, vamos dizer assim, no seu propósito como profissional e como pessoa. Foi um bom resumo? Ótimo resumo. Sim, adorei. Que bom. Acrescentaria alguma outra estratégia que você nota, Val? Ou essas estão ali claras? Acho que de cabeça, eu acho que é isso mesmo que você colocou. Que bom. Que bom. Adorei. Fiz um bom resumo. Pelo menos resumo eu faço, né? Ah, Consigo, né? ok. Agora, um, costumo finalizar nosso podcast direcionado às pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que estão te ouvindo ou assistindo agora. E que eventualmente são pessoas que ainda não podem ser fisioterapeutas, psicólogos, podem ser, eh, não fazer faculdade, mas estão lá empreendendo e não venceram ainda na vida. Não chegaram no patamar que você eventualmente hoje está profissionalmente, pessoalmente falando. O que você nota, ou melhor dizendo, que mensagem você poderia dizer a essas pessoas que ainda não venceram na vida, para que elas possam permanecer firmes até vencer? Igor, tem. Quando a gente faz eventos presenciais, a gente sempre cria uma frase do evento que ela sempre norteia coisas que são importantes, né? Como eu falei, existe um contexto de conteúdo, mas existe um contexto é, de inspiração, de motivação. E uma frase, na verdade, a gente tem dois eventos hoje. Um que é o congresso, que é científico, e o outro que é de marketing, vendas e gestão para fisioterapeutas. E a frase de um é: uma decisão pode mudar tudo. E essa frase, ela realmente, para mim, ela é muito forte, porque quando a gente olha para essa questão do medo, eu tenho medo de continuar do mesmo jeito, ou eu tenho medo de fazer isso aqui? Cara, é uma decisão e ela muda completamente o nosso futuro. E a segunda, que é do outro evento, ela é: desistir não é uma opção. Então, assim, eu como vim do esporte, ainda mais o karatê, cara, desistir nunca foi uma opção para mim. Então, assim, até nos meus piores momentos de pós-cirúrgico, foi onde eu tive os meus melhores resultados. Então, depois que eu fiz a cirurgia, eu já tinha participado de Pan-Americano, já tinha participado de Mundial, mas o meu maior título, que foi ser vice-campeão mundial de karatê, ele veio em 2015. Depois de toda a reabilitação do meu joelho, do pós-operatório, uma fase em que eu estava profissionalmente melhor, eu estava mais estabilizado, eu estava mais feliz, eu estava muito mais acreditando em mim. Então, por mais que dentro da reabilitação estava mais difícil pro meu joelho, vamos falar disso, mas eu acreditava muito mais que aquilo seria possível. Então, eu acho que essas duas frases são duas frases que me norteiam muito, são muito parecidas, mas me norteiam muito, e é o que a gente usa muito nos nossos eventos, porque é a mensagem que a gente quer passar, para que toda essa galera realmente entenda, se ela ama a profissão dela, cara, desistir não é uma opção, pode estar difícil, pode ser que você não esteja vendo saída, mas se você ama a sua profissão, tem um jeito de você trabalhar e melhorar isso. E diante das opções que você tiver, uma decisão vai mudar tudo. Então, cara, se você tem a opção de crescer e de ficar estagnado, é você que decide, né? A gente não está falando que é fácil tomar decisões, de forma alguma, é difícil pra caramba,
vai ser desafiador, mas uma decisão realmente pode mudar tudo. Puxa vida, muito obrigado, Val. Que prazerzaço te ter aqui. Como foi para você fazer esse podcast comigo? Cara, é muito gostoso, porque assim, é muito bom quando a gente olha para a nossa história e entende realmente, né? Você como psicólogo aqui, tipo, é uma análise diferente, né? Pô, não, ó, eu tô vendo que você falou isso, mas a questão é que você fez isso, tal. É quase uma terapia, né? Pô, peraí, deixa eu ver aqui. Qual foi o comportamento que eu tive, o que que eu pensei, o que que eu senti. Então, assim, é muito gostoso quando a gente realmente olha para a história, para a gente entender determinados comportamentos e decisões, mas eu acho que o mais interessante é quando a gente vê que realmente a gente tem que continuar crescendo, a gente tem que continuar o nosso caminho. Se a gente quer correr, tem como correr, se a gente quer caminhar, tem como caminhar, mas a gente só não pode parar. Então, se a gente realmente quer crescer, tem como a gente seguir nesse caminho. Eu queria Que falar bom. só mais uma coisa que eu lembrei aqui agora e Ah, claro. que acaba sendo um marco importante na minha vida agora, que é o meu livro que vai sair pela editora Gente, cara. A partir do dia 10 de Uh, agosto a gente vai começar a pré-venda. Então, assim, é algo sério? que eu nunca imaginei mesmo na vida. E ele vai sair agora e ele vai ser um marco muito importante porque é um livro que foi escrito para o público final. Ele foi escrito para os pacientes que têm dor. Então, foi desafiador para mim, né? Eu falo muito para o fisioterapeuta, então foi desafiador traduzir isso numa linguagem que fizesse muito sentido para as pessoas, para a população de forma geral. E ele ficou tão lindo, no sentido de realmente é um livro que ele vai trazer para essas pessoas que têm dor crônica o porquê que de fato ela tem dor até hoje, por que que ela não melhorou, sabe? Para ela entender, cara, por que que eu não melhorei ainda? Ele vai trazer quais são os pilares que ela precisa fazer e ajudar também para isso conseguir sair dessa zona estagnada que ela está hoje. E ele traz esse plano de ação, que é para ela começar a fazer isso daí. Então, eu Sensacional. estou muito feliz realmente, porque é algo que eu nunca imaginei e que eu tinha medo. Sabe quando você tem medo? Você fala, cara, você quer escrever um livro, mas eu tenho medo, porque depois que você põe para vender, você perde o controle, né? Você fala, meu, foi. Sabe, tipo, eu não sei o que vai vir, né? Sabe aquela parada do julgamento? O que as pessoas vão dizer quando elas lerem ali? Então, assim, eu tô realmente numa fase bem apreensiva de, tipo, o que será que a galera vai achar? Mas eu tô muito feliz por ter finalizado. E o nome do livro é Você Não É a Sua Dor. Então, é um livro de realmente mostrar para essa pessoa que tem dor crônica que não é a dor que comanda a vida dela. Então, vai ser muito legal. É um momento muito Puxa vida, que especial. sensacional. Esse episódio que nós estamos gravando aqui agora, ele provavelmente vai ao ar próximo desse dia 10 de agosto. Então eu vou, quando for publicado, pegar para você o link direitinho do pré-lançamento, do lançamento que você tiver, e já vou colocar também na descrição para estimular as pessoas que estão assistindo a poder também adquirir esse livro. Eu vou adquirir o meu já, óbvio, no pré-lançamento, e vou lê-lo com muito carinho. Obrigado. Que bom que você se lembrou em tempo, porque o Não, episódio lembrei provavelmente vai agora. sair muito Poxa, tem que próximo. contar pro Igor essa. Demais, olha, então eu tô já também pensando num outro livro, né? Já fiz um, agora tô pensando num outro livro, porque eu acho que essa vai começar a virar um vício, assim, daqui a pouco, viu, Val? A gente vai começar a gostar desse negócio, assim, será que vão gostar, será que não vão gostar? Dá aquela certa energia pra mim, pelo menos pra mim dá, tipo assim, será que o julgamento não no sentido de prejudicar, mas de avançar? Que E demais, ó, muito eu obrigado. lembro muito dessa sensação quando eu ia entrar pro campeonato. Porque era isso, eu vou entrar, pô, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Será que eu vou lutar bem? Será? É a mesma sensação, tipo, eu sei que depende de mim, da minha performance, mas o que vai acontecer lá, a gente não sabe. É muito doido isso. E quando tu notava essa sensação, pô, nós estamos continuando fazendo aqui, né? Mas uma curiosidade que eu tenho, quando eu notava essa sensação de será que eu vou ganhar, será que eu não vou ganhar, será que eu vou lutar bem, será que eu não vou lutar? Algo similar ao livro, será que eu vou vender, será que eu não vou vender, será que eu vou gostar ou não? O que você fazia para lidar neste momento? É quase que na hora H, né? Como é que você fazia para esses pensamentos não te atrapalharem na sua performance? É muito difícil, que daí a gente vai entrar num outro tema. Porque Puxa vida, recentemente, recentemente não, mais um ano, eu fiz o teste TDAH. Então, apareceu lá, eu fiz o teste com a neuropsicóloga, fez 6 sessões e tal, e apareceu que uhum. eu tinha TDAH. Então, assim, eu comecei a entender por que que eu tinha tanta dificuldade de foco. E eu tinha muita dificuldade quando eu estava numa luta, de realmente focar na luta e não ficar olhando para as pessoas que estavam assistindo a luta. Olha que doido. Ah, Eu tinha que me concentrar e olhar para o adversário, porque senão eu ficava olhando o que que a pessoa que estava filmando atrás do meu adversário.
Então, assim, o que eu tentava fazer para focar um pouco mais é respirar, é uma respiração meio tipo bem profunda mesmo, e a gente tem uma batidinha que a gente dá aqui no karatê, então na karatê a gente não é tão suave assim, mas a gente dá umas batidas fortes aqui na testa mesmo para É? trazer a pressão e Uhum. o foco para essa região para não se perder muito. E era o que você fazia, esse movimento antes de começar, para Não, tentar se é batendo concentrar. forte mesmo, batendo Bater forte aqui na. forte mesmo. Caramba. A psicologia usa dor. Imagino que bater forte tem a ver com a dor. Para poder, digamos assim, é usado mais quando nós estamos em um intenso sofrimento. Pensa-se muito mal. E que eventualmente o pensamento está te levando para pensar coisas muito horríveis contra você ou ter condutas que possam te prejudicar. Muito. Sei lá, vou acabar minha relação com fulano, vou pegar e vou beber e vou dirigir, sabe? Eu vou. Sabe coisa assim que, cara, tá demais. A dor ajuda muito a. Opa, concentra. Daí quando você falou disso aqui, me deu a entender que pudesse ser a dor também de focar a atenção. Era esse o objetivo de que a dor pudesse ser quase como um tipo, foca aqui? Ou não? Era outro objetivo Eu que fazia acho isso? que não era dor, porque eu acho que nesse momento a gente nem sentia dor, mas vai que era, né? Não era o objetivo de Com essa sentir intenção. a dor, mas sim, tipo, de tentar, tipo, contrair mais a musculatura e ficar ali focadão, Ah, sabe? tá, descontraí. Tá, entendi. Que bom, que interessante. Poxa, que demais. Que conversa fantástica, Val. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua Obrigado. dedicação, pela sua entrega, por ter aberto aspectos tão pessoais que vão impactar muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Torço fortemente que nós possamos ter uma oportunidade de eu poder retribuir o tempo que você dedica para mim. E quem sabe, se tudo der certo também, e poder retornar aqui para um outro episódio, por que não? Porque tem muitas outras coisas que certamente nós não conseguimos adentrar, que tem a ver com a Valkyria também. Obrigado, viu? Igor, obrigado você, obrigado pelo convite, obrigado por tudo que a gente vem construindo aí, ajudando um ou outro a crescer. Parabéns pelo que você tem feito aí, né? Tudo que passou, as enchentes do Rio Grande do Sul e tudo que vocês trabalharam e vem trabalhando fortemente aí também, tanto para os psicólogos, para a população de forma geral. É muito lindo o trabalho que você vem fazendo. Você sabe que isso é só o começo aí, que tem um grande crescimento aí pela frente. Então, parabéns por isso e me sinto lisonjeada aqui de estar aqui no seu podcast e poder compartilhar um pouquinho com a galera. Obrigado, meu querida. E você que está assistindo até agora aqui esse episódio, não faça, pelo amor da vaca Jersey, não permita que esse episódio acabe aqui com você, né? Pare em você. Sabe o botãozinho de compartilhar? Toque nele agora e compartilhe para o máximo de pessoas que você puder e que possam também ser impactados por esse conteúdo que a Valkyria falou. E se você ainda não curtiu esse vídeo, também curta, porque dessa forma você vai ajudar o algoritmo, de uma forma geral, a compartilhar para mais pessoas como eu e você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua presença aqui no podcast. Nos vemos no nosso próximo episódio. Seja feliz. Tchau!